Hoje eu fiz uma enquete no Instagram falando sobre família de destino e família de origem. E eu pude perceber que algumas pessoas ainda não sabem a diferença de um para o outro. Isso é bem interessante quando a gente quer constituir a nossa família. Faz necessário a gente saber sim a diferença de uma e da outra. Família de origem é a que eu me encontro hoje. Meu pai se casou com minha mãe, teve a mim e o meu irmão. Essa é a minha família de origem, essa é a minha raiz. Eu sou fruto de uma família de destino, onde meu pai e minha mãe decidiram constituir. Então, família de origem é o quê? Você fruto de um relacionamento, de uma família, de um casamento. Família de destino, e é aqui onde começa o problema, muitas das vezes. Família de destino é quando eu me casar com alguém. Possivelmente será a pessoa com quem eu estou namorando. Quando eu me casar com ele, eu estou constituindo a minha família de destino. E a partir daí, a minha família de origem, ela consequentemente fica para trás. Isso não significa que a gente vai abandonar os nossos pais, de que a gente não vai mais vê-los, de que se a gente puder ajudá-los, nós não iremos fazer isso. Não tem nada a ver com isso, entende? Mas significa que quando eu me casar, a minha primeira prioridade será o meu esposo. Quando eu tiver filhos, será o meu esposo e os meus filhos. Uma segunda prioridade é minha família de origem. E eu falei sobre o problema, mora onde? Mora em pessoas querendo constituir família, mas não deixarem a família de origem para trás. Pessoas que se casam, mas não se responsabilizam com suas esposas, com seus maridos, acham que a sua responsabilidade está somente com a sua mãe, com o seu pai, com os seus irmãos, e o que não é verdade. E que se você fluir dessa maneira, realmente vai dar muito ruim. É como a mãe que é separada do pai, o filho cresceu, mas sempre ele cresceu com aquela situação de ser o provedor da casa, já que o pai não existia mais ali, e aquele filho, mesmo sem querer, ele se torna o marido da sua mãe. E a gente não está falando de uma maneira sexual, mas o sentimento dele é de que eu preciso estar com a minha mãe está sozinha, eu preciso salvar a minha mãe, eu preciso estar com ela. Só que ele escolheu casar. Então, o momento que ele tinha para constituir algo com a esposa dele, ele está gastando toda a energia dele com a mãe dele, que tem a vida dela. Nós, filhos, não nascemos para salvarmos os nossos pais. Cada um tem a sua própria vida e nós temos que viver as nossas vidas. Eu, com muita fé em Deus, serei uma pessoa próspera em todas as áreas da minha vida e ajudarei sim os meus pais em tudo que eu puder fazer. Mas a minha prioridade, a minha responsabilidade, o primeiro lugar é do meu esposo e dos meus filhos. Os meus pais, infelizmente, eles ficam em segundo plano. É pesado falar isso, mas se eu quero constituir a minha família como eles constituíram a deles, eu preciso fazer assim. Então não se sinta culpado pela falta de um pai na sua casa, não se sinta culpado pela falta de um... Sabe, você não tem culpa. Você tem sim que ajudar os seus pais no que você puder, mas primeiro a sua responsabilidade está com o seu cônjuge, a sua responsabilidade está com seus filhos. Não é correto você tirar o tempo, você tirar o dinheiro, você tirar a energia que você teria para gastar com a sua esposa, com o seu marido, para gastar com o seu pai, com a sua mãe, uma vez você casado. Você quer mesmo ficar com seus pais de uma maneira exponencial? Não se case, que aí você não vai ter responsabilidade com mais ninguém. Mas se você quiser evoluir, constituir a sua família, entenda que prioridade a partir de então é a sua esposa, é o seu marido, são os seus filhos, é a sua família de destino. Família de origem fica para trás.